Os primeiros habitantes das terras de Teófilo Otoni foram indígenas descendentes dos tapuias. Mas em 1856, colonos suíços e alemães foram convidados a conhecerem a terra que abrigava a Companhia Mucuri. Convidados pelo próprio dono, acabaram parando no pequeno distrito de Filadélfia, que posteriormente passaria a ser chamado de Teófilo Otoni, como homenagem a seu fundador. Com a colonização dos estrangeiros, bastaram alguns anos para que este pequeno distrito se tornasse uma cidade. Foi em 25 de março de 1881 que Teófilo Otoni foi oficialmente inaugurada, motivo de festa para os pioneiros. Foi nesta época também que o adventismo chegou à região. Afinal, nem todos os alemães que vieram ao Brasil estavam somente interessados em trabalho. 2 deles tinham um objetivo ainda maior. Por informação dos mais antigos, a gente sabe que vieram 2 alemães, Frederico e Alberto Berger, e chegaram no Brasil por estado de Santa Catarina e vieram pelo Espírito Santo até Minas. Chegaram à cidade de Teófilo Otoni e foram para o Alto São Jacinto, aonde existia uma colônia de alemães, e ali eles abriram a primeira escola adventista. Bom, a escola primária que eu frequentei é o seguinte: não tinham turmas definidas. A professora não era professora para uma determinada turma. Essa professora ela dava aula para os 4 anos do básico, né, primário, que nós chamávamos naquele tempo. A gente tinha bons relacionamentos, amigos e tudo, cristãos, né? E sempre fazia piqueniques. Hoje, não sei se fazem muito, mas naquele tempo, sim, eram momentos felizes que a gente passava junto com os colegas, brincando, conversando, né? Uma escola pequena, mas que tinha um coração enorme, e no coração levava a missão de transformar vidas, de iluminar um caminho a ser trilhado, de transmitir conhecimento, mas acima de tudo, transmitir o amor. E era isso que fazia a diferença. Cada professor levava consigo a tarefa de educar para a vida. Meu pai chamava-se Norival Souza e foi professor da Escola Adventista da Lajinha em 1942. Ele foi transferido da Lajinha para a Escola do Alto São Jacinto Rural. Eu estudei na Escola do Alto São Jacinto, eu tinha 8 anos, aí o Norival me pediu que para me ajudar ajudar as crianças a ler, ajudar a escrever, ensinar o ABC. Ele foi um professor dedicado, pois ele ensinava tanto ler e escrever, como também aula de religião. Ele passava o verso da Bíblia no quadro, né? Aí nós copiava, aí nós tínhamos que decorar o verso e no outro dia nós tínhamos que falar o verso. Eu aprendi muitos versos de cor. Antigamente eles não tinham tanta exigência com documentação. E aí veio o período que eles estavam tentando regularizar todos aqui no estado de Minas Gerais. E veio a ordem que a escola iria fechar. E aí uma inspetora falou com a minha mãe, trabalhava na superintendência naquela época. E ela falou assim, veio a ordem para fechar e nós vamos amanhã já, né, para fechar essa escola. E ela então falou assim, dá um tempo, o que precisa fazer? E ela passou a noite inteira trabalhando em cima dessa autorização, da documentação, para não fechar. Pessoas como Dona Nara fizeram com que o passado se tornasse o presente que temos hoje. Mas nada foi tão simples assim. A educação adventista passou por muitos obstáculos. Em todos eles, porém, foi carregada pelas mãos certas, por mãos como as da Dona Jalice. Eu estudei na Escola Adventista do Grão-Pará, o primeiro ano primário, na faixa de 68 a 69. Estudei no Colégio Adventista do IPAI, me formei lá ao magistério e em 1980 a professora Nara Moreira me convidou para ser professora na Igreja do Grão-Pará. Nós estávamos procurando terreno para fazer a nova escola, que era um sonho de Teófilo Otoni, ter uma nova escola, né? E a gente não poderia fechar a outra lá, porque já era, né, uma sequência
Então não poderia morrer a escola adventista. Passou ele comigo e meu esposo, nós saímos procurar e encontramos esse terreno aqui. E nós montamos uma comissão de construção. Como nós não tínhamos dinheiro, né, suficiente no caixa, então nós fazíamos mutirões aos domingos, só domingo. Então reunia todos os irmãos, através do irmão Aldenir, que era, né, o supervisor, era o chefe aí nosso, e eu era responsável pelo lanche. Então todos os domingos a gente estava aqui dando lanche para os irmãos que estavam nos apoiando e nos ajudando. E também virando concreto, carregando tijolo, a gente fazia de tudo. Ao mesmo tempo em que a educação adventista se consolidava em Teófilo Otoni, ela já havia se espalhado por outras cidades desta região. Foi em 1976 que nasceu a Escola Adventista de Governador Valadares, que atualmente completa seus 40 anos de existência. Essa sigla CAO, que significa Centro Educacional Adventista Dr. Otto Kepke. Esse nome, ele me encanta muito, porque traz a história de uma pessoa que acreditou na educação adventista nessa região. A história começa em 1975 com a esposa do Dr. Otto Kepke pedindo para ele para conseguir esse terreno aqui para construir essa escola. Então foi feito um projeto, a prefeitura doou esse terreno. Em 1976, essa escola iniciou-se. Já iniciou com esse mesmo formato que tem hoje, com 56 alunos. O que a gente percebe aí é que essa senhora, ela deu assim um impulso muito grande para que essa escola chegasse o que ela é hoje. Mas durante essa trajetória dos 40 anos, o que a gente percebe é que passaram aproximadamente 12 diretores e juntamente com esses diretores, equipes que trabalharam juntos. Teve um grupo, em cada momento, comprometido com a missão, com a educação, tornando a educação adventista tão reconhecida e valorizada hoje nessa região de Governador Valadares. Então, hoje o CAO está com 609 alunos, a sua capacidade máxima. E vejo também que se o CAO tivesse uma estrutura física maior, nós teríamos com certeza o dobro de alunos. Eu me sinto feliz de fazer parte da história do CAO, de ser a 13ª diretora dessa instituição. Eu estou aqui na Escola Adventista desde 1978. Eu entrei para fazer a 4ª série, concluí o ensino fundamental, né, até a 8ª série. Saí para fazer o ensino médio e fui chamada para trabalhar aqui. Estando aqui, eu completei o magistério, fiz secretariado para me dar embasamento na minha função, né, de secretária, e também fiz o curso de pedagogia. Eu amo trabalhar na Escola Adventista. A Escola Adventista para mim significa muito, é uma paixão. E eu estou aqui, entre estudo e trabalhando, eu estou aqui há 36 anos. 10 anos depois de uma boa escola firmada em Governador Valadares, a cidade de Ipatinga, com seus mais de 100 mil habitantes, foi o próximo local escolhido para um novo início. Em 1996, o irmão Sebastião Guerra e o pastor Gaspar Frois foram na prefeitura e começaram a tentar ganhar um terreno, né, para a construção do colégio de Ipatinga. Em 1988, eles ganharam esse colégio. 2 anos depois, eles conseguiram uma nova doação, já da Uzi Minas, que é a doação da estrutura de ferro, né? Toda a estrutura, a armação de ferro. Tanto é que esse colégio foi chamado muito tempo atrás como o Colégio de Ferro e tudo mais, pela própria estrutura. E 6 anos depois, eles conseguiram a doação do Dr. Milton Afonso da parte de alvenaria. E em 20 de novembro de 1996 foi a inauguração do colégio. Todo início tem suas lutas, suas dificuldades e vitórias. Cada tijolo erguido representa um passo de fé. Mas para dar esse passo, pessoas de coragem foram escolhidas a dedo por Deus, pessoas que participaram do começo e que possivelmente não estão aqui hoje para contemplar o grande resultado. Esses pioneiros se foram, mas deixaram discípulos, pessoas que amam e carregam a educação cristã no peito tanto quanto eles um dia carregaram. O segredo é que quem ama não consegue guardar para si. É por isso que a educação adventista se multiplica a cada ano que passa. Na realidade, eu sou fruto da educação adventista.
toda a minha educação fundamental, médio, superior e pós-graduação no mestrado também foi todo na educação adventista. E hoje eu posso dizer que estou completando 25 anos de trabalho único e exclusivo na educação adventista. Realmente tem essa profissão porque ela realmente me deu incentivo. Bem, eu e Raíssa, a gente cresceu dentro do lar adventista. Minha avó sempre falou muito bem da rede, sempre gostou. E minha mãe sempre teve que ajudar, sempre ajudou como professora. Então eu e Raíssa, a gente iniciou na rede e ficou pro resto da vida. A educação adventista sempre foi um marco assim na minha vida. Desde a pré-escola eu estive envolvido com a educação adventista. Na verdade, desde os 2 anos e meio eu fui para a escola e ali minha avó me deu aula, minha mãe, minha tia. E desde pequeno eu, estudando ali, tendo contato com as coisas de Deus e com a missão de Deus, do envolvimento com a escola, com a igreja, no meu coração nasceu o desejo de ser pastor. Desde pequeno mesmo, ali eu lembro na 3ª, 4ª série, essa vontade de ser pastor. Eu imagino e tenho certeza que esse desejo ele veio pela influência da minha família, mas pela influência da minha família em relação à educação adventista, de sempre priorizar a escola adventista na minha formação como cidadão, como cristão e agora como pastor também. Eu fico feliz, é o dever cumprido, entende? É o ensino a criança o caminho que deve andar. Como o Provérbios diz, né, 22:6, eu não esqueço disso, entendeu? E eu sou feliz, sou muito feliz mesmo. Uma missão para todos os que um dia já colocaram os pés aqui dentro. E desde o início, tanta coisa mudou. Hoje ficam as recordações de um tempo que não volta, de momentos de alegrias. Mas tem coisas que nem 117, 120 ou 240 anos podem mudar.